por falar em lacrate E Nice Pool. e você falou do Nice Pool, a gente vem pra grande discussão. A gente ia fazer um vídeo a respeito dessa treta da Blake Lively. Eu vi aqui, é Lively. É Lively, É né? Lively. Blake Lively contra o Justin Baldoni, do filme. Pra quem não sabe, os dois fizeram um par romântico, ele também era o diretor do filme. Produtor ali, é o cara que... da Warfare Studios. Isso. E aí, nós tivemos a grande confusão entre a Blake Lively e o Justin Baldoni de assédio. A gente ia fazer um vídeo a respeito disso, mas chamamos a especialista aqui para nos esclarecer Eu acho o que tá tem- acontecendo. Eu acho que tem um lugarzinho ali na bancada que eu consiga fazer um vídeo com você. Não, a bancada não cabe. Cabe sim. Cabe não. Claro que cabe. Tem que ser aqui. Olha, não- Isso é aqui. vou embora e vou fazer só pro meu canal. Gigi, conta pra nossa audiência como que começou essa história, desde a ponta até agora. Então, a história inteira eu contei lá no Caixa de Pandora. Estamos com 700 pessoas aqui, ó. Se inscrevam lá, pessoal, no meu Quer canal. dizer, então, que ela não vai falar da história inteira, né? Acabou o podcast. Ela tá fazendo aqui Tchau, ela tá pessoal. jogando, ela tá querendo fazer o seguinte: saiam da live agora Coloca o e canal vai aí, no canal Matheus. dela assistir. Mentira, eu vou contar tudo. Vou contar tintim por tintim. O que aconteceu? A Blake Lively, ela foi contratada para fazer o filme. É assim que acaba. Esse filme é um livro que o André me deu de presente. Eu li inteiro. Já li até a continuação. E a Warfare Studios, que tem como cofundador o Justin Baldoni e também um dos produtores ali dentro, o Jamie Heath, que é outro nome nessa história, que também teve atitudes desconfortáveis, segundo a Blake Lively, eles compraram o direito à história, a Warfare Studios, e o Justin Baldoni começou a elaborar o filme ali junto com toda a sua equipe. Ele se colocou no papel de Riley, que é o principal da história. Então, ele comprou a história e falou, você é o principal. E contratou a Blake Lively, a distribuidora desse filme, a Sony. Só que o que acontece? Quando a Blake Lively e o próprio Justin Baldoni foram escalados para ser os protagonistas, o casal romântico entre aspas, porque nessa história tem a questão de violência doméstica. Uhum. O Riley, ele é um cara agressivo com a sua esposa, mas no começo mostra um romance bonito deles, né? Eles se envolvendo e tudo se conhecendo, e depois começa a mostrar o lado ruim dele. Ok. Entendeu? Clássico, padrão. Começa a mostrar um lado muito agressivo, e aí falam que a história é só sobre violência doméstica. A história não é só sobre violência doméstica. A história envolve muito romance, até do romance da principal, da Lily Bloom, com o amor de infância dela, que é um outro rapaz chamado Atlas. Grande Atlas. Que entra no meio dessa história. Coroa de fogo. Ele entra no meio ali, ela reencontra o Atlas, e aí ele fica sabendo que ela sofre violência, aí ele é a favor dela, ele tenta ajudar a Lily de alguma forma, e essa é a história do livro. Olha que linda. Nossa, Eu achei linda. É um perfil 10/10, Eu né? achei linda essa capa, assim. Tá vendo que tem flores? É igual o livro, a capa do livro, A né? capa do livro também é toda rosa, cheia de flores. lindo. E não sei... Eu e tô essa procurando o outra tubarão questão. ali, não. Águas rasas. E essa é outra questão, as flores, que a gente vai comentar lá na frente. E aí, desde quando eles foram escalados, tanto a Blake Lively quanto o Justin Baldoni, eles foram criticados. Porque na história, a Lily tem 22, 23 anos, e hoje em dia ela tem mais de... Ela tem o quê? Uns 35 anos? Acho que por Dá aí. pra ver que ela é uma menina de 22 anos. Não é Ele jovem. também, no livro, é bem jovem, tá ali da casa entre 22 e 25 anos, e dá pra ver que ele não é um rapazinho, né, com essa idade. A própria autora do livro falou que ela errou nas idades, até porque no livro ele já é um cirurgião renomado. 37 anos, dona Blake. Então, e ele também é um pouco mais velho. E aí, desde o início, já foi criticado isso. Outra coisa, foi criticado o figurino dela. Falaram que ela não parecia a Lily Bloom do livro, porque ela estava usando uns looks bem fashionistas no filme, e no livro a Lily Bloom, para os fãs, não era uma pessoa que usaria looks fashionistas, looks muito diferentões. É que a Blake é da moda, né? Não, mas eu adorei os looks que ela Não, assim, escolheu. mas ela é da moda, né? Ela é muito ligada. Então, mas esse contexto que a Gigi tá trazendo é um questionamento nerdola. Claro. É um Não, sem questionamento problema. que tem Não, fundamento. O que eu digo é que a Blake, ela tem parceria com muito esquema de
de figurino Sim. e marcas, entendeu? Então provavelmente os caras também se utilizaram disso pra até conseguir um patrocínio. Uma coisa que ela foi criticada também foi que falaram que ela se intrometeu na questão do figurino. E aí não gostaram do figurino que ela formou, enfim, falaram que ela deu muito trabalho no set de gravações. E é uma das questões aí que entra em pauta. Mas antes de tudo isso vir à tona, em agosto de 2024, aconteceu ali a estreia do filme. Só que mesmo antes da estreia, quando eles estavam fazendo aquelas entrevistas pré-estreia e tudo, era estranho, as pessoas já começaram a desconfiar, porque o Justin Baldoni, ele aparecia sempre sozinho nas entrevistas, abordando muito o tema de violência, e o restante do elenco aparecia todos juntos com a própria Blake Lively, fazendo algumas dinâmicas, algumas brincadeiras, e aí falando um pouco do filme de forma mais descontraída. E aí começaram a falar o quê? A Blake Lively, ela não se importa com a questão de violência doméstica contra a mulher. E o Justin Baldoni é a fada sensata, o único que se preocupa com a mensagem que o filme e o livro quer passar. E com isso ela foi sendo muito desgastada, a imagem dela na mídia, até que aconteceu a estreia e nenhum personagem do elenco foi fotografado ao lado do Justin Baldoni. No início também teve a especulação de que seria apenas para gerar mais assuntos sobre o filme, né, para divulgar o filme de alguma forma, eles estariam fingindo que tinha alguma rixa, porém de fato existia. Então essa sensação no pré-lançamento e na estreia do filme, ela era real. Ela também foi criticada pela abordagem promocional dela, falaram que ela era muito insensível também por fazer campanhas de divulgação da sua linha de cuidados para cabelo. Ela também tem uma marca de bebidas com gás e uma frase que ela falou foi assim, peguem suas flores, vistam suas flores e vão aos cinemas assistir o filme. Ela ter falado isso para as pessoas foi o cúmulo, porque falaram assim, como ela está falando para as meninas usarem flores no cinema, sendo que o filme não é de romance, de violência doméstica. Só que faz parte do contexto da história, porque a Lily Bloom é uma florista. E durante a história, ela consegue realizar o sonho dela de abrir uma floricultura. Então, assim, tem todo sentido ela falar isso. Mas pegaram essa parte que ela falou para os fãs pegarem suas flores, usarem suas flores e irem aos cinemas, e falaram que era uma abordagem insensível dela, que ela era uma pessoa escrota. Ela foi muito criticada, tanto na pré-estreia quanto no lançamento. Não sei se vocês acompanharam todas as críticas. Diversos canais de cultura pop criticando, falando que... E aí começaram a resgatar as obras que ela já tinha participado, como, por exemplo, o Gossip Girl. Falaram, ela nem é próxima da Langton Mister, que é a personagem que fazia a melhor amiga dela em Gossip Girl, a Blair. E assim, não é todo o trabalho que você faz que você vira amigo. Mas pode ser que realmente ela seja uma pessoa estrela, mas até aí nenhum crime, né? Mas foi essa... toda a questão. E também outra coisa que ela falou na premiere, quando estava todo o elenco, que o Ryan Reynolds escreveu uma cena do filme e que aquilo estava sendo revelado naquele momento. Até então ninguém sabia. Ninguém, nem que tinha trabalhado no filme, sabia que ele havia escrito uma cena do filme. Uma cena do telhado. Você assistiu comigo, né? Sim. A cena do telhado, que é quando eles se conhecem, enfim. Os principais da história se conhecem, parece que o Ryan Reynolds deu a sua colaboração. Mas a cena ficou muito idêntica à do livro, porque eu li o livro e assisti o filme, ficou muito idêntica. E a própria roteirista falou que não tinha problema ela ficar sabendo que o Ryan Reynolds tinha escrito aquilo, que ela não sabia disso, mas se ele tinha colaborado e tinha dado certo, tinha ficado bom no filme, ótimo, para ela, ok. Só que aí também foi mais uma onda de críticas falando que eles queriam usurpar todo o papel do Justin Baldoni na produção do filme. Então, assim, falaram que ela usou do seu poder e da sua influência, deles serem dois atores muito conhecidos, né, o casal Blake e o Ryan Reynolds, para tirar, deixar o Justin Baldoni de escanteio e ela receber todos os créditos como uma produtora ali do filme. E, de fato, ela ganhou um crédito na produção, porque ela fez um corte do filme, porque eles tiveram divergências criativas. A primeira notícia, assim, falou, realmente eles tiveram um problema. Foi a primeira notícia. Porém, foi apenas uma divergência criativa, coisa que acontece entre estrelas, entre artistas.
que acontece? A Blake não estava gostando de como o filme estava sendo montado. Então ela pegou um editor que tinha trabalhado no filme Deadpool e Wolverine e pediu para fazer um corte do jeito que ela queria do filme. E ela fez. Ela tinha acesso ao bruto do filme? Pelo jeito ela tinha. Caraca! É. E aí, ela fez esse corte e tanto a Sony quanto a Airfare aparentemente aprovou a parte dela. E assim, então ficou bom, né? Então, se ela cortou, ela até acrescentou música da Taylor Swift, ela cortou de um jeito que ela achou melhor e, de fato, aparentemente ficou melhor porque foi o que nós vimos na tela do cinema. Tudo isso foi confirmado no mesmo mês que teve a estreia do filme, que teve essa divergência, que ela tinha feito sua própria edição do filme, e isso tinha deixado o clima meio ruim, mas que era só isso. E aí começou a sair também algumas notas de insiders, falando que o Justin Baldoni tinha feito a Blake Lively se sentir muito desconfortável com o peso dela, que ele tinha feito comentários sobre o peso dela, e que ele criou uma atmosfera extremamente difícil no set para o elenco em geral. E por isso que ninguém do elenco gostou de trabalhar com o Justin Baldoni. Meu, que clima pesadíssimo pra esse filme, hein? Só vai piorando, né, o negócio. Só que já tinha acontecido muita coisa por debaixo ali dos tapetes, ali no set de gravações, que não tinha vindo a público ainda. Eu tô contando assim, de acordo com o que a gente foi ficando sabendo. Timeline. Né? A timeline aqui do fã que ficou acompanhando de fora. Tá. Lá dentro já tinha muita coisa acontecendo, desde antes das gravações iniciarem. E tudo isso veio a público em dezembro de 2024. Naquela matéria do The New York Times, né? Que aí veio o boom, que a Blake Lively tinha entrado com uma queixa de assédio sexual contra o Justin Baldoni e também o acusou de ele tentar destruir a reputação dela para o grande público. Ele fez uma campanha de difamação contra ela, segundo a Blake Lively. E aí veio à tona tudo isso, porque antes de iniciar a gravação, eles já estavam tendo problemas, porque o filme ele tem um roteiro que eles aprovam, né? Os atores lêem o roteiro, aprovam o roteiro, e depois de assinarem e aprovarem, serem contratados, eles estavam tendo problemas, porque ele começou, segundo a Blake, ele começou a querer colocar algumas cenas de relações íntimas muito explícitas que não estavam aprovadas no roteiro inicial, e ela começou a se opor a isso. Mas tem essas cenas no filme? Não, porque ela se opôs a tudo. O espertão, né? O cara tá querendo dar o famoso gato, né? O cara quis aproveitar o roteirão ali, né? Segundo a Blake, mesmo depois que as filmagens já tinham iniciado, ele improvisou beijos indesejados. Tem uma cena que ela descreve que não era pra ter o beijo, e ele beijou o pescoço dela, não era pra eles falarem, e ele se referiu a ele como Justin, então ele deixou claro que ele não estava no personagem, e ele falou pra ela que ela estava muito cheirosa no ouvido dela, e a câmera gravando, isso tudo segundo a versão da Blake, depois eu vou trazer a versão do Justin Baldoni. Ela falou que ele discutiu a vida sexual dele, incluindo encontros que ele disse não ter recebido o consentimento da outra parte. Então ele falou sobre uma relação sexual que ele teve com alguém que a pessoa poderia estar alcoolizada, inconsciente, e não teve o consentimento da outra parte. Não, tipo, falou da vida dele. Peguei uma mina ali, doidaça, tipo, completamente fora do universo profissional. Exatamente. Como se fosse brother. Exatamente. Tá. O outro produtor da Warfare, o Jamie Heath, também mostrou a ela um vídeo da esposa dele no parto. Ela falou que quando viu esse vídeo, ela achou até que era uma cena de pornografia, porque a mulher estava sem roupa na banheira com o cara atrás. Ela não entendeu logo de cara que era o parto, né? E ela pediu, não, eu não quero ver. Ele falou, não é nada demais, é só minha esposa tendo filho. Só que ela estava pelada na filmagem. Ela falou, mas a sua esposa sabe que você está mostrando isso para as pessoas? Ele, minha esposa não tem esses problemas que você tem. Vixe, Maria. Entendeu? Ela também falou que o Jamie Heath e o Justin Baldoni entraram no trailer enquanto ela estava sem as roupas. Várias vezes eles invadiam o trailer sem consentimento dela, e às vezes ela estava despida, e outras vezes ela esteve até amamentando e ela não queria que eles estivessem lá dentro, segundo a versão dela. E por causa disso, eles tiveram uma reunião com a participação de toda a Warfare Studios, do Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds participou da reunião
E a Blake Lively, ela expôs tudo isso. Ela falou, eu não vou entrar com processo contra você se vocês prometerem que vão parar de fazer isso, se a gente assinar aqui um termo. Precisa contratar uma coordenadora de intimidade para cenas de intimidade, ela precisa fazer a coreografia da cena. E depois de tudo isso... Ela ainda aceitou continuar. Eles ainda fizeram o filme, cara. É isso que depõe contra ela, né? Cara... Também. Porque, pô, se você passou por isso tudo, e aí você... vamos assinar um contrato aí que tá legal... Aí você já tem um ponto contra. Meu Deus Mas do céu, não existe clima nenhum, clima nenhum pra você fazer um filme de, ainda, mesmo que seja de violência sexual a partir do segundo ato ou terceiro, você tem que ter relação, você tem que ter beijo, abraço, toque. Cara... então, eu não sei como que conseguiu, eu não sei em que pé estava o Você assistiu o filme, eles conseguiram passar isso, passar uma relação, passar um sentimento? Conseguiram. E aí? Você não percebe nada, né, no filme, porque o filme é sobre isso aí. Então, você não dá. Os caras são atores, entendeu? Ela é extremamente experiente. O cara é meio o cara da raquete, Dan Stuba? Não, ele é mais... ele não é tão psicão, né? Ele deixa sempre na dúvida no filme. Ele faz violência psicológica? Não, ele deixa na dúvida se foi apenas um acidente ou se ele fez de propósito. Ele é meio sabotador? E empurra ela da escada. Sem querer. Tipo, tropeça, entendeu? Entendi. É um negócio mais construído, assim, não é tão explícito. Raquete não? Não, sem raquete. E aí ela falou que ela continuou com as filmagens depois que eles fizeram esse contrato assinado, que teria uma coordenadora de intimidade e tudo. E eu trouxe aqui, eu separei alguns trechos do processo, que eu tenho o processo dos dois, tanto da Blake quanto do Justin. E com as alegações da Blake. Ela alega que o Justin improvisou momentos físicos de intimidade que não havia sido ensaiado ou discutido com a Blake, sem um coordenador de intimidade envolvido. Por exemplo, ele discretamente mordeu e chupou o lábio inferior dela durante uma cena em que ele improvisou vários beijos em cada tomada. Ele insistiu ele insistiu em filmar a cena inteira várias vezes, muito além do que teria sido exigido em um conjunto comum e sem aviso prévio e consentimento. Teve uma cena que eles estavam filmando ali uma dança lenta, mas ele não estava atuando como Riley, aquela cena que eu comentei com você. Ele falou com a Blake fora do personagem, como ele mesmo, porém a câmera ainda estava ligada, e em um ponto ele se inclinou para frente, arrastou os lábios na orelha e no pescoço dela, enquanto dizia, você cheira tão bem. Nada disso estava de acordo com o personagem. Então, mas se isso aí tá filmado, acabou pra ele. Era isso que eu tava falando com o meu colega. Onde tá o Deadpool nessa história toda aí? Então, depois que aconteceu isso daí, ela não foi falar pro Ryan? Eu acredito que depois disso que teve a reunião. Tá. Que eles tiveram que conversar. Então, nessa cena nem teria diálogo. Nessa cena que ele falou, você cheira tão bem, não teria diálogo, porque teria uma música de fundo. Então, assim, ele tava completamente fora do personagem. Ele acariciou ela com a boca, de uma forma que não tinha nada a ver com o papel. Ela se opôs a esse comportamento e a resposta do Justin foi, abre aspas, nem mesmo me sinto atraído por você, fecha aspas. Tipo assim, eu nem te quero, cala sua boca, eu tô só fazendo meu papel aqui. Aí ele adicionou cenas sem o consentimento da Blake, incluindo uma cena em que ela teria um orgasmo. Quando ela se opôs, ele disse que tinha adicionado porque estava fazendo o filme através do olhar feminino. Então, para ele, as mulheres adorariam ver outra mulher tendo orgasmo ali no cinema. Aí entrou o toque lacrate, né? Não, é como uma desculpa, né? Eu sei o que a mulher quer assistir. Quem é ele pra falar? Mas aqui você tem as porque eu entendo. Eu entendo. Mas ele é casado? Ele é casado. Ele é casado, né? Tem isso também. E aí ele fez uma última tentativa de manter uma cena em que o casal teria um orgasmo juntos na noite de núpcias, o que ele disse ser muito importante pra ele, porque ele e sua parceira chegam ao clímax simultaneamente durante a relação. O cara é o mestrão, né? O cara é o famoso garanhão. Então, mas aí precisa ver quais são as provas que tem isso, né? Isso aí é a alegação dela. Vou trazer o lado dele. Dela, tá. Aí o Justin perguntou a Blake se ela e o marido dela também faziam isso, atingiam clímax juntos. E ela se sentiu muito invadida com esse tipo de pergunta e falou que não iria discutir sobre isso com ele. A cena do parto, pra mim, é uma das mais perturbadoras, porque ele insistiu que ela fizesse completamente nua.
Ela concordou em fazer nua apenas do peito para baixo. Ele queria que ela ficasse completamente nua na cena. E ela não quis, ela discutiu, ela falou, não, do peito para baixo eu fico nua. E quando a cena do parto foi filmada, o cenário estava lotado, várias pessoas, eles não deixaram o cenário vazio como acontece, é de praxe acontecer, deles desligarem os monitores de retorno quando vão ficar nus na frente das câmeras para outras pessoas não ver, ainda mais numa cena de um parto, que ela vai estar com as pernas abertas, o parto natural, né? E estaria uma câmera filmando, né, a parte íntima dela. Essa cena tem no filme. Tem ela tendo o bebê, mas não tem assim com tantos... Não. Não, é né? bem tanta singela. riqueza de detalhes, não. É bem singela. Então, assim, ela falou que tava um caos ali dentro, várias pessoas entraram no set, equipes que não tinha nada a ver, ficou passando pelo set, e ela tava com as pernas abertas, quase nua, e só com um pedacinho de tecido cobrindo a sua parte íntima. E mó galera passando no set. E deixou os monitores ligados também, de retorno, você Eu imagina. posso imaginar a galera comentando nos bastidores, ó. Naquele set ali, a Blake Lively tá... Certeza, ó, aquele set ali, a Blake Lively... Outra coisa que ela alegou é que ele indicou o melhor amigo dele para fazer o papel do médico que faria o parto. E era uma cena onde o rosto do ator estaria muito perto da parte íntima dela e suas mãos também estariam muito próximas da parte íntima dela, que estava sendo coberto só por um pedacinho de pano. E ela queria que fosse um ator, de fato, e o Justin Baldoni pegou o melhor amigo dele e falou, ó, ele que vai fazer. Vai, não... Pô, meu, os caras também forçam a barra, né? Ó, essa é a versão se liga. dela, né? Chegou pro André, ó. Vou fazer uma cena aqui com a Blake Lively. Eu, em vez de colocar o ator, vou colocar você ali. É lógico. Pô, meu, que isso? Colocou o melhor O cara é muito amigão, né? É lógico. Ela também alegou que tanto o Justin Baldoni quanto o Jamie Heath também discutiram suas experiências sexuais pessoais e também vício anterior em pornografia. E também pressionaram a Blake para tentar revelar detalhes da sua vida íntima. Ou seja, o cara era um escroto. Se tudo isso for verdade, Caramba. O cara é terrível, né? É. E além de tudo isso, ela também acusa o Justin Baldoni de, depois que as gravações terminaram, de ele contratar uma empresa da Melissa Nathan, chamada Tag PR, para difamar ela na imprensa. A Melissa Nathan, ela é uma... Como que fala? Ativista, não? Não, ela faz o gerenciamento de crise, de situações ruins que acontecem em Hollywood. Ela foi contratada pelo Johnny Depp, por alguns rappers, o Travis Scott também. Ela apaga o fogo. O negócio é ela apagar o fogo. Porém, o que aconteceu com esse processo da Blake, o juiz deu ao advogado dela, quebra de sigilo nas conversas do Justin Baldoni. Então, ela teve acesso às conversas do celular e alguns e-mails que ele trocou com a Melissa Nathan e com a Jennifer Abel, que é uma publicitária contratada por ele. E foi descoberto ali, segundo a Blake, segundo também as mensagens que eu li, que está no processo, que eles estavam fazendo todo um esquema para queimar praticamente a Blake na mídia. E exatamente instaurar essa narrativa de que ela era uma mulher insensível com a causa das mulheres, que ela era uma pessoa ruim de trabalhar junto, porque ele estava com medo de ela revelar para o público, para a mídia, todos esses comportamentos problemáticos dela. Ele quis antecipar. Ele quis antecipar e tentou cancelar ela. Porque falou, se ela falar alguma coisa, agora ela já tá com a reputação arruinada. Então, se ela falar alguma coisa, não tem problema nenhum. Essa é a teoria que a Blake trouxe no processo. Tá, esse é o lado da Blake. Então assim, quando ele viu que o negócio ia ficar ruim, acabou a gravação, já começou uma repercussão meio ruim ali, ele pegou e contratou a Melissa Nathan e junto com a empresa dela, eles começaram a fazer alguns planos ali para deixar a carinha dele boa na mídia, né? Por isso até que depois da gravação, quando estava para estrear o filme, ele foi o único que ficou falando sobre violência. A Blake hoje alega que o combinado, né, a orientação que eles tiveram das pessoas que fizeram o filme era que eles não abordassem muito o tema de violência nas entrevistas e por isso que ela não abordou tanto e ele ficou por de fora falando muito sobre o assunto, e tem de fato diversas mensagens, tem uma mensagem
em que a Jennifer Abel, que ela fala em nome do Justin Baldoni, porque o Justin Baldoni não se comunica muito com a Melissa Nathan. Ele tem a publicitária dele que fala com a Melissa Nathan. A Jennifer Abel falou assim, olha, essa primeira proposta que você mandou aqui pra gente, Melissa, não é tão boa quanto o Justin Baldoni quer. Ele quer que você seja capaz de queimar ela completamente. Isso tem numa mensagem. Então, assim, tem gente falando, a mensagem foi tirada de contexto. Temos algumas evidências fortes aí, né? Não dá pra tirar essa mensagem de contexto, né? É muito objetiva. A não ser que ele queira matar ela. Tacar fogo, né? Literalmente. Não tem como fugir muito. Tem essa mensagem, existe, é verdade, é tudo certo. Tem tudo no processo. E a data foi antes dela denunciar ele, dessa mensagem. Foi depois que terminou a gravação do filme. Foi logo em agosto. Aliás, ali na estreia do filme, em agosto mesmo, ele contratou e ele já começou a elaborar esse plano. Ele fala que não, que era apenas um gerenciamento de crise e que eles foi tirado de contexto e que todas as críticas que a Blake Lively recebeu do grande público, dos fãs e até da própria imprensa, foi uma coisa natural, por causa das próprias atitudes dela. E, de fato, em algumas mensagens, a Melissa Nathan fala o seguinte, eu não tô precisando fazer nada, ela mesma tá se queimando por si só. Em tradução livre. Mais ou menos, ela fala isso em algumas mensagens. Porém, ela tinha contato, ela falou que ela tinha contato com o Daily Mail, que ela ia mandar algumas coisas pro Daily Mail. E a narrativa que ele queria construir, de que ela era uma pessoa insensível, foi de fato a que veio para o público, que ela era uma pessoa insensível, uma pessoa difícil de trabalhar, que ela criou diversos problemas no set de gravação. Agora, o lado do Justin Baldoni, porque agora ele entrou com um processo também contra, primeiro, o New York Times. 400 milhões ele quer. Primeiro foi 200 milhões contra o New York Times, e agora, recentemente, ele entrou com outro contra a Blake Lively e o Ryan Reynolds, pedindo 400 milhões. E ele disse o seguinte, que a Blake, junto com o The New York Times, porque foi o The New York Times que deu a exclusiva mostrando essas mensagens. O New York Times mostrou essas mensagens e ele fala que foram tiradas de contexto. Mas o que foi falado ali foi falado, gente. Difícil, né? Pode até ser uma coisa... Tem uma mensagem que é por causa de um emoji que foi apagado da conversa, quando foi publicado no The New York Times. Ele falou, isso aqui foi tirado de contexto porque tiraram esse emoji do final da frase. E assim, um emoji... ele falou, esse emoji deixava claro que ele estava apenas brincando nessa conversa. Mas um emoji muda muita coisa. Eu não acho. Opa! Um emoji muita... Dependendo. Por exemplo, se eu coloco aqui, um emoji. Vem aqui em casa. E eu coloco aquele emoji feliz. Aí eu posso colocar, vem aqui em casa e uma berinjela. Não, aí não, né? Mas é um emoji. É um emoji. Era uma carinha. Mas é emoji, virada Gigi. de ponta cabeça. Tudo bem, mas é emoji. Um emoji muda muita coisa. Tá, tudo bem. Tiraram esse emoji, pode ser que de fato eles... e aí o Justin Baldoni falou o seguinte, que a Blake Lively e o The New York Times orquestraram uma campanha de difamação contra ele, com informações deturpadas, mensagens editadas e uma narrativa sensacionalista para reforçar as acusações. Ele negou todas as suas condutas e falou que muitas das coisas que ela alegou dele é verdade, porém ela distorceu todo o contexto. Como, por exemplo, o gerenciamento de crise. Eles, depois da reunião, eles contrataram uma pessoa que iria gerenciamento de crise, não. A mulher que faz a coordenação de intimidade das cenas de relações íntimas. Eles contrataram, depois da reunião, uma coordenadora de intimidade, porém ele alegou que a Blake Lively não quis se encontrar com essa coordenadora de intimidade e depois reclamou que não tinha coordenadora de intimidade. Eu vi a conversa em que ele alega isso, da mensagem da Blake trocando com ele, e ele fala o seguinte, olha, o coordenador de intimidade vai estar no set tal data. Quer se encontrar com ele? Ela fala basicamente assim, eu vou me encontrar na data marcada. Tipo assim, eu não vou antecipar o encontro, eu vou me encontrar com ele na data marcada. E aí ele tirou um print disso, mandou para outra pessoa, falou, parece que ela não tá querendo se encontrar com o coordenador de intimidade. Então, assim, ele falou que ela distorceu muita coisa, mas ela não falou que ela não queria se encontrar. Ela falou que queria se encontrar ali quando começasse as filmagens e tal. Outra coisa, ele falou... Ele tem uma mensagem da Blake, que ela não falou que ele entrou no trailer dela quando ela estava amamentando?
tem uma mensagem onde ela chama ele para o trailer e fala assim, você quer repassar as falas comigo? Eu tô aqui no trailer e tô bombeando leite. Ela tava tirando leite do peito. Então ele falou assim, ó, se eu entrei em algum momento, ela mesmo me chamou no momento em que eu tava bombeando leite. Então ele falou que ela distorceu muitas dessas coisas. E que toda essa questão dele discutir relações pessoais dele, falar de intimidade, ele falou que fazia parte do contexto da conversa, que não tinha nada demais, enfim. Ele também alega que ela usou de acusações como uma estratégia para assumir controle criativo e gerencial do projeto, então ela queria roubar o filme das mãos dele. Ele alega também que ela não quis se encontrar com o coordenador de intimidade, né? Isso eu já falei. E só quis se encontrar com o coordenador de intimidade durante as gravações, isso tem a conversa. E ele tá pedindo 250 milhões para o New York Times e 400 milhões para Blake Lively e para o Ryan Reynolds.